Vamos dar início à nossa escola bíblica? Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. E eu quero continuar a falar do tema que começámos faz hoje uma semana. E penteámos mais um bocadinho no domingo. E como eu já disse, nem sequer entramos ainda na ira de Deus. Digamos que eu sexta e domingo falei muito genericamente da ira. E hoje eu quero falar da ira do homem. Eu hoje quero ir ao pormenor. Irmãos, existem 3 tipos da ira no homem. Primeiro que tudo, vamos lá ver se isto vai correr bem. Este tem cabelo, pronto. Vamos lhe chamar a ira pessoal. O que é a ira pessoal? É eu disse que este tinha cabelo. Por acaso até parece ter uma chama na cabeça. É o Espírito Santo. Uma língua de fogo. Ira pessoal, o que é ira pessoal? É eu irado com os outros, sem saber que eu estou irado é comigo próprio. Sem saber que eu estou irado comigo próprio. Porquê? Porque por causa do pecado adâmico, o pecado de Adão, no Jardim do Éden, nós temos a tendência para projetar a nossa ira nos outros. Eu estava a falar um bocadinho com o presbítero Zé Manel. As pessoas perguntaram, houve muita pergunta, muita mensagem, muita coisa esta semana. Mas deixe-me dizer-lhe isto. As pessoas perguntam, pastor, é pecado irar-me? Não. Jesus também o disse. Mas Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso me zangar com as circunstâncias. Eu posso me zangar com as situações. Até posso me zangar com pessoas. Mas não posso permitir que isso se prolongue. Porque se eu permitir que se prolongue, vai gerar outros sentimentos. E aquilo é como um ímã. O pecado vai puxar essa ira o máximo que pode até rasgar o coração do homem. Você pode-se irar. Como, por exemplo, vou dar um exemplo, crasso. Você tem um animal de estimação e ele foi e roeu-lhe o sapato. Você pode se irar com o animal. E ira-se, zanga-se e diz, não faz. Mas se você grita e bate, extravasou, pecou. Agressão. Mas é o quê? Eu estou irado comigo porque não controlei a situação. Então eu descarrego a minha ira nos outros. É a ira pessoal. Existe também a ira sobre os outros. Não é? Que nós podemos chamar aqui agora, vida e saúde. Já terminou? Está tudo? Portanto, temos a ira pessoal, temos a ira projetada. Desculpem lá, mas a minha letra é má. E depois temos a ira injusta. Podíamos dar outros nomes. Ok? Eu zangado comigo,
Eu zangado com os outros, eu zangado com Deus e com tudo o resto. Porquê que é injusta? Porquê que quando eu estou zangado com Deus, eu devia de entender que é uma ira injusta? Porque Ele é o único que não tem culpa nisto tudo. E quantas vezes você já se zangou com Deus? Abandonaste-me, não queres saber de mim. Eu já nem sei se sou teu filho, se não sou. O que é que eu ando aqui a fazer? Porquê é que eu nasci? É que há perguntas que nós fazemos, irmãos, que não são diretamente relacionadas com Deus, mas são diretamente relacionadas com Deus. E isso mesmo que nós não queiramos, ou no nosso coração não haja essa intenção, acabamos por atirar isso para cima de Deus, atirar isso para cima dos pais. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é dos meus avós que me criaram. A pessoa fica órfã muito cedo. E mesmo que não queira, passa uma vida inteira com aquela ira constante de não ter tido um pai presente, de não ter tido uma mãe presente, um pai incógnito. Vocês estão a entender o que eu estou a querer dizer convosco? São coisas que mesmo que ao princípio não geram uma ira visível, é uma ira que vai nascendo e crescendo dentro do nosso coração. E como é que nós a vamos manifestar? Nos outros e em nós próprios. O que é a ira pessoal? Falando mais a sério. Andamos sempre zangados. Não temos alegria de viver. Passamos uma vida inteira sempre a achar que o mundo está contra nós. Sei lá. E depois sabe que o diabo é perito em trazer coincidências. Eu não disse. Eu não digo. E dentro desta ira pessoal, muitas das vezes, quando estamos a dizer, eu não disse, eu já sabia que isto ia acontecer, eu não sei o quê, eu tenho razão, e não sei o quê, projetamos isto tudo contra Deus. Mesmo que seja inconsciente, é em Deus. Por mais que eu tentasse explicar isto por palavras, vocês desculpem a minha letra e desculpem o bonequinho, mas... Irmãos, se isto fosse um fluxograma, um PowerPoint, uma coisa qualquer, isto era interminável. É um ciclo vicioso que nos vai destruir, sabia? A ira destrói a vida das pessoas. A ira destrói um casamento. Eu já disse isto, eu sei, vocês não levem a mal eu repetir algumas coisas, está bem? Mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, e nós precisamos pelo menos de 11 vezes para ouvir as coisas e interiorizá-las, não é? A ira pode e vai destruir certamente a sua saúde. A ira vai nos fazer morrer mais cedo. A ira vai nos fazer impedir de acreditar que Deus tem um propósito para nós. Porque, irmãos, 90% das circunstâncias que vêm à sua vida é Deus que permite para tratar algo em nós. Até, às vezes é só para ver qual é a nossa atitude. Às vezes vem o cansaço, vem a enfermidade, vem qualquer coisa, só para ver se nós esmorecemos. Ou se nos levantamos e lutamos contra a inércia, contra o cansaço. Ainda agora eu estava a falar ali com o António. E ele estava-me a dizer, se eu fosse a fazer a vontade do meu corpo, eu estava sempre a dormir. Mas nós não podemos fazer isso. Ou seja, nós precisamos de vencer muitas vezes o nosso corpo. Outras vezes precisamos vencer o nosso coração. Porque o nosso coração vai sempre dizer, desiste, ninguém gosta de ti, ninguém te quer. Porquê? Porque está envenenado com ira.
Mas ao fim e ao cabo, sabe o que é este veneno todo? É o que você faz para os outros. Você não gosta de ninguém, você não consegue amar ninguém, você não ama ninguém e depois diz que são os outros que não o amam. Porquê? Porque temos tendência, lá está, a projetar. Isto é um vício, um círculo vicioso que eu digo, se Deus não nos ajuda a sair disto, irmãos, nunca sairemos disto. E só estou a falar na ira. Se eu fosse falar no ódio, se eu fosse falar no rancor, se eu fosse falar na falta de perdão, na erva daninha, que são sintomas, são ingredientes que levam-nos à ira. E qual é o grande objetivo de Satanás acrescentar esses ingredientes nesse bolo? Levar-nos à ira contra Deus. Porque é para nos fazer pecar. Satanás não quer que você se zangue com o seu pastor, ou com a igreja, ou com Deus, ou com os irmãos em Cristo. Só porque sim. Ele quer que você se zangue com Deus, com a igreja, com o pastor, com os irmãos, com a família, com o patrão, com o mundo, com toda a gente, para você chegar à conclusão que está zangado é com Deus. Então há de haver o dia em que você vai pecar contra Deus. Não é só a mentira, não é só o engano, não é só a preguiça, não é só aquelas coisas todas. É o dizer diretamente a Deus: tu és o culpado. Sabe que esse foi o grande pecado. A seguir à morte do irmão de Caim. Ele matou o irmão e quando Deus lhe perguntou, ele disse: sou eu o guardador do meu irmão? Mas sou eu que tenho que prestar contas do meu irmão? Mas afinal de contas, quem era o primogênito? Caim nunca entendeu o que era família. Ninguém lhe explicou. Mentira. Não tinha exemplo? Tinha. Tinha o exemplo bom e teve o exemplo mau. E até vos digo mais, não é o exemplo mau, é o exemplo duro. Teve o exemplo fácil e teve o exemplo duro. Porque de certeza que Adão e Eva lhes ensinaram o bom que era viver no jardim do Éden e o quão duro é viver fora daquele jardim. O quão duro é ter que trabalhar a terra e ela, se eu não a trabalhar bem, ela vai-me brotar cardos e ervas daninhas. E se eu não cuidar, vem o coelho e come umas cenouras. E vem os ratos e comem umas beterrabas. Vocês estão a entender ou não? É duro. É difícil. É injusto. O mundo é injusto. O pecado é injusto. E a injustiça que muitas das vezes permitimos que entre no nosso coração leva-nos à ira contra Deus. E vamos dizer a Deus: tu és injusto. Pois, porque ao meu irmão tu dás tudo, a mim não me dás nada. Foi o que Caim disse a Deus. Pois, aceitaste a oferta dele, mas não aceitaste a minha. E ele foi e matou o irmão. E depois de matar o irmão, a consciência não lhe pesou. Sabe porquê que a consciência não lhe pesou? Por causa da ira. Eu tenho razão. Eu não fiz nada demais. Vocês estão a entender isto? Eu estou a conseguir chegar ao vosso coração? A gravidade que isto é. Digam-me se eu não estou a conseguir, digam-me, porque eu reformulo o texto. E se nós não tivermos Deus connosco, irmão Rui, sabe o que acontece? É a morte do eu. Começamos a morrer por dentro. Um dia somos um cadáver ambulante. Sabe porquê? Porque há a morte espiritual. Irmãos, e não me venha dizer, a primeira é a morte física. Não, não é. Porque nós olhamos para o mundo e há aí muitos que estão mortos espiritualmente, mas andam aí pelo mundo e vão às compras e comem em restaurantes e conduzem Mercedes. E por isso, a pior coisa que pode haver, digo eu, você pode concordar ou não, é alguém que conheceu a verdade, que viu o Cristo ressurreto e um dia acaba por voltar atrás por causa disto.
que vai crescendo. Irmãos, se eu fosse permitir que a ira crescesse no meu coração, por tudo o que já me fizeram dentro da igreja, por tudo o que eu já passei, eu já estava morto há muito tempo. Posso-vos garantir. Estou a ser o mais sincero que posso com vocês. Eu nunca, ia mentir. Eu tive uma fase muito difícil na minha vida em que a ira me dominava. Falarem-me na igreja e os meus dentes rangiam. E depois de eu ter saído de uma certa denominação, mesmo eu busquei a Deus para saber o que é que Ele queria que eu fizesse, que igreja que Ele queria que eu frequentasse. Deus disse-me para eu ir para uma certa igreja por um tempo, e eu forcei-me a mim próprio, porque o meu corpo não queria. O meu coração não acreditava. Eu passei, se calhar, 2, 3 meses a chorar. As reuniões inteiras. Não era porque a palavra era linda, não porque o louvor era maravilhoso, até nem era. Era a luta do meu coração com o meu espírito. Entre o eu tenho razão, eu sou um injustiçado, fizeram-me isto, fizeram-me aquilo, e o meu espírito combater e dizer, perdoa, esquece, segue em frente. Deus é maior do que isso, Ele não tem culpa nenhuma. Não tem! Então, mas Ele é que é o líder, Ele é que fez, Ele é que permitiu, e Deus permitiu. Ele era meu pai, porque é que Ele me fez isto, porque é que Ele me permitiu, porque é que Deus permitiu que isto me acontecesse. Era a minha mãe também viu, porque é que a minha mãe não fez nada. Estou a falar no geral, já não estou a falar em mim pessoalmente. Estou a entender? O ter razão não nos justifica a ira. O ter razão é o primeiro engano do diabo para você ser também derrotado pela ira. Irmãos, eu estou a falar nisto porque eu sinto que nós precisamos de combater isto no nosso coração. E precisamos urgentemente. E urgentemente, porque senão vai brotar. E o que brota, olha, é como um esgoto. Já dei esse exemplo, não é? Numa casa que não tem ligação direta aos esgotos, mas tem a fossa, um dia, e vai ser horrível. Mas, entretanto, os terrenos à volta já ficaram todos contaminados. Por exemplo, você, se calhar não sabe isto, mas são questões da cidade de Lisboa. Eles querem acabar com os hospitais dentro da zona histórica. Acabar com Santa Maria, os hospitais dos santos. Santa Maria, São José, Santa Marta, Santo António dos Capuchos, está-me a faltar aqui uns 2 ou 3. E eu já disse. E querem juntar tudo num super hospital, chamado Hospital de Todos os Santos. Acaba por ser engraçado porque junta os outros todos com o nome de santos, não é? Bom. E houve pessoas que falaram assim, isso é a Câmara de Lisboa ou o Governo que quer vender os terrenos para bens imobiliários, construir casas. E se eu vos disser que não? É mesmo por uma questão de logística, de transportes e retirar do centro de Lisboa um trânsito infernal que nem permite o estacionamento. Não sei se você alguma vez já foi ao Hospital de São José. Aquilo é um castigo para estacionar, quanto mais lá andar perto. É de subir e a descer. Uma pessoa que tenha dificuldades a andar não consegue ir ao Hospital de São José. É subir e a descer. Outros que querem acabar é o Correio Cabral. E as pessoas dizem, aquela zona, Avenidas Novas, Avenida de Berna, aquela zona ali, é tudo para imobiliária. Não, não é. Porque eu vou-vos dizer, durante pelo menos 100 a 150 anos, aqueles terrenos não podem levar casas. Porque os terrenos estão contaminados. Mas eles agora, de há 20 anos a esta parte, fazem a contenção
dos dejetos e das coisas químicas e dos medicamentos e das operações há 20 anos. Mas há quantos anos existe o Santa Maria? Há quantos anos existe o Hospital São José? Aquilo está tudo contaminado. Durante 100 a 150 anos aqueles terrenos têm que ser lavrados, têm que ser adubados, têm que ser tratados, têm que levar químicos, têm que levar ali muita coisa para poderem vir um dia a estarem aptos a levar casas. São zonas que vão ficar mortas durante muito tempo. Vocês estão a entender? Pois é isso que acontece no coração de uma pessoa irada. O coração fica tão contaminado que Deus leva anos para reajustar aquele coração e ele estar apto a dar fruto da palavra. Ele vai ouvir a palavra. Ele vai receber a palavra. Mas o coração está contaminado ainda. Claro que o poder de Deus é tremendo e ele pode fazer assim e o coração fica limpo. Mas nós temos uma coisa chamada caráter. E o nosso caráter é o grande impedimento para que Deus opere em nós, para nos arrancar da ira com a facilidade que Ele gostaria de fazer. E sabe qual é o primeiro passo que Deus levanta na nossa vida para nos livrar, para nos libertar da ira? Quebrantar-nos. Quebra-nos ao meio. Pega em nós e faz assim. Ai, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não deita fora a cana tralhada. Concordo. Nem apaga o pavio fumegante. Quando você vai e apaga a vela, fica o fumo, não é? Ele não vai e corta o pavio. Não, ele não faz isso. E eu acrescento. Isto está escrito no livro de São João Viegas, capítulo 6, versículo 43, que diz que o Senhor também não deita fora a vasilha rachada. É a mesma coisa. Então o que é que Ele faz? Ele faz novo. Mas é preciso nós deixarmos Deus trabalhar o nosso caráter. É preciso deixar Ele trabalhar em nós. Como o oleiro. Como o oleiro. Ele levou Jeremias à casa do oleiro. Leia depois em casa Jeremias capítulo 23. E você vai ver o que é que lá está escrito. Não posso eu fazer convosco, ó casa de Israel, como o oleiro faz com o barro. Deixar Deus trabalhar em cada um de nós. Deixar Deus moldar-nos. Deixar Deus tirar as impurezas. Foi das primeiras. Eu tive olarias na escola. Eu sou dos felizardos que ainda tive uma escola como deve ser. E das primeiras coisas que eu aprendi com a minha professora, nunca vou esquecer, nem ela, nem ele, era um casal, uns professores extraordinários. Ela ensinou-nos a tirar as impurezas do barro. As impurezas da massa. Para quê? Para que ao cozer não rachasse, não impedisse o barro de ser um só. Ora, é isso que Deus faz connosco. Tira-nos as impurezas para que nós possamos ser um só com Ele. João capítulo 17. Para que, ó Pai, nós possamos ser um, e eu contigo, e eles contigo, e tu connosco. É essa a oração de Jesus. É essa a oração do pastor. É essa a oração de cada um de nós. Quem é que me está a entender? Então, Efésios 4. Vamos ler aqui uma passagem primeiro e depois vamos ler aquilo que eu quero mesmo ler aqui desta zona. Efésios capítulo 4. Versículo 12 diz assim: o Senhor querendo o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. E paramos aqui, olhe para mim, varão perfeito. Varão, o que quer dizer varão? Um homem, adulto, não mais crianças.
Não mais meninos. Porquê que... pastor, mas isto parece um paradoxo. Por isso é que o meu livro chama-se Reflexões e Paradoxos. Que a Bíblia está cheia de paradoxos. Mas os paradoxos de Deus fazem sentido. Então, porquê que ele diz que eu tenho que ser como uma criança para entrar no reino dos céus? Mas depois ele exige que eu seja um varão, seja um homem, tenha a estatura varonil, seja crescido na fé. Ora, eu tenho que ser puro, honesto, singelo, como as crianças, que não veem maldade em nada, mas tenho que ser crescido no conhecimento para não ser enganado pelos falsos profetas, pelo inimigo mortal das nossas almas e pelos enganos deste mundo e pelos erros que o nosso próprio coração levanta. Porque a Bíblia diz em Jeremias também que enganoso é o coração do homem. Lá está o caráter. Então, se eu quisesse acrescentar aqui um ingrediente muito importante para a ira pessoal, chama-se caráter. O caráter. O nosso caráter pessoal é um dos grandes impedimentos para que Deus opere mais em nós. Seja para o crescimento espiritual. Por isso é que ele diz, no 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Não vale a pena ler o 11, vocês conhecem. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores, mestres, etc. Sabemos que tudo isso é real, exatamente. Ou seja, não há só uma forma de abordar o Evangelho. À sexta-feira, eu e o pastor Zé António, nós abordamos o Evangelho de uma forma que ao domingo não abordamos ao domingo de outra maneira. À sexta-feira nós servimos dobrada, feijoada, cozida à portuguesa, pratos pesados. Ao domingo damos bife com batatas fritas. Damos coisas mais que as crianças gostam. E o ovo a cavalo. Estão a entender? E para quem não tem dentes, às vezes vai uma açorda. Mas não uma açorda de mistura. Uma açorda mesmo alentejana, com coentros. É uma coisa bem feita. Vocês estão a entender? Mas o nosso caráter impede Deus de operar mais em nós. O nosso caráter é o grande impedimento de Deus pôr a mão no coração, pôr a mão no nosso coração e mexer como o oleiro. E dói, pastor, dói tanto, pois dói, porque é o nosso caráter. É a nossa vontade, é os nossos achos, são as nossas manias. Fecha mais o plano, não estás a mostrar cadeiras. Não, fecha mais o plano, fecha mais. Mais, estás a mostrar cadeiras. Mais, fecha mais. As pessoas não precisam dizer que eu tenho pernas hoje. Está ótimo, espetacular. Depois assim é só virares para aqui. Coisa. Queres ver? Maravilha. Quem é que me está a entender? O caráter, o nosso caráter. E isto leva-nos, porque quando Deus começa a mexer no nosso caráter, leva-nos à ira pessoal. Zangamos-nos connosco, zangamos com os outros, zangamos com o mundo, zangamos com Deus, zangamos com a igreja, zangamos com a natureza. Saímos de casa, está a chover. Está sempre a chover, pá. Vem o sol, que calor, vim de casaco, para que é que eu vim? Tanto calor. Vem o frio, tanto frio, meu Deus. Nunca. E depois, primeiro começa pela insatisfação, depois vai para a ira. Irmãos, depois andamos de transportes públicos e há sempre alguém que nos irrita. Seja aquela velhinha que vai andar muito devagarinho para sair e quando vai a descer o primeiro degrau, o motorista fecha a porta. Ei, espere aí! E a pessoa olha para o relógio, já vou chegar atrasado. Não temos paciência, não somos cuidadosos com os outros. Não, verdade ou mentira o que eu estou a dizer? Não temos. Pedimos um café e vemos a pessoa a tirar o café para o outro. E quando ele vem nos servir, eu estava primeiro com o outro, não viu? Temos sempre que dar aquela pancadinha. Temos sempre que dar a tacada. Eu tenho que ficar por cima. Pois é, mas aquele que quer servir ao Senhor, aquele que quer ser primeiro, tem que ser o último.
Às vezes nós temos que deixar o mundo nos tentar humilhar para que o Senhor nos possa exaltar. Ou seja, eu devo de me humilhar. A Bíblia não diz assim. Ouça, eu sei o que eu disse. A Bíblia não diz assim. Os que serão humilhados serão exaltados. Mas aqueles que se humilharem serão exaltados. Então tem que partir de mim. Que senão você vai viver toda a sua vida a ser humilhado. Enquanto o seu caráter não quebrar, vai ser humilhado. Ser humilhado. Mas no dia em que você se humilhar, no dia em que você disser, deixa ser. Não, sirva lá a pessoa primeiro. Olha. Houve uma altura que nós íamos de transportes e apanhávamos o mesmo autocarro, o mesmo comboio, ele saía, o meu irmão saía em Oeiras e eu continuava para o Cais de Estaré. E havia uma senhora, uma vizinha nossa, eu já estou farto de contar esta história, que tinha muita mania de chegar primeiro à paragem. E chegava e dizia assim, eu sou a primeira. Tu és o segundo, tu és o terceiro. Aquilo era conforme ela queria. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Houve uma altura... A gente já nem dizia nada. Ela já estava no ridículo. Tinha aquela tendência... Sabe aquelas pessoas que têm aquela tendência do... Eu tenho que ser primeiro. Eu tenho que estar por cima. Um dia atrasou-se. E quando se atrasou, chegou e disse, pois, hoje vocês são todos primeiros. E tal. Quando o autocarro chegou, ela foi correr para a porta que quis ir a primeira. Sabe o que aconteceu? Todas as pessoas travaram-na e ela ficou humilhada. Nunca mais a vimos no autocarro. Ficou muito humilhada porque ninguém a deixou entrar primeiro. Às vezes Deus permite essas coisas para quebrantar o nosso coração. Enquanto tivermos a mania que somos os melhores, somos os primeiros, o pastor José António usa muito a expressão a última bolacha do pacote. Enquanto acharmos que isto sem mim não vai lá, se um dia sai da igreja o pastor fica sem ninguém. Irmãos, não vai resultar e você vai levar sempre atacada. Vai haver sempre alguém que lhe dá uma humilhação, que é usado para trazer aquele momento em que você diz, aquela pessoa tem sempre. Sejamos mais pacientes. Precisamos de aprender a ter paciência. Precisamos de aprender que nem todos temos o mesmo caráter. E que nós precisamos de vencer a ira. Irmãos, isto é tão certo quanto eu me chamar João. Então, como é que eu começo a libertar-me da ira? Com as coisas pequenas. Ninguém se liberta logo com as coisas grandes. Tem que ser com as coisinhas pequenas. Você enerva-se porque a sua mulher fecha a porta da casa de banho. E você assim nunca sabe quando é que está vaga ou não. Não se enerve. Faça uma coisa simples como está alguém tão simples quanto isto. Mas eu estou na minha casa. É a minha casa de banho. Porquê é que eu tenho que bater à porta? Porque precisamos de aprender a pôr o nosso caráter aonde? No nosso chão. O que é que eu disse no domingo? Nós temos que aprender a pôr os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Aonde está Satanás, ponha lá também o seu caráter, ponha lá a ira, ponha lá tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar convosco esta noite? Eu não gosto nada quando a minha mulher faz isto. Ou quando o meu marido faz isto. Eu detesto quando o meu filho faz isto. Faça como eu, conta até 10. Não chega, conta até 10 em inglês.
Eu não sei contar em inglês. Lá, 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 lá. Conta em alemão. E depois quando se acalmar, relativiza a cena. Não, calma, tranquilo. Irmãos, não podemos permitir que isto destrua o nosso coração. As raposinhas é que dão cabo da vinha. As raposinhas vão comendo, sabe aonde? Logo na raiz. Vão comendo na raiz, vão mordendo. Eu nunca tinha percebido isto, até ver a minha cadela comer as raízes das flores. Eles adoram o sabor da raiz, eles comem aquilo como se fosse camarão, como se fosse marisco. E foi aí que eu associei às raposinhas da vinha, como a Bíblia fala. Então onde é que elas vão? À raiz. Ora, você ouve a palavra na igreja, você louva a Deus, levanta o braço e diz: Te amo, Senhor. Mas depois chega lá fora e vê que a pessoa que estacionou atrás encostou quase ao seu paralama, ao seu ao seu para-choque. E a da frente quase, e você vai pensar: vou suar a fazer manobra para tirar daqui o carro. Tudo bem, soco até faz bem, isto é bom fazer exercício, mas não se enerve. Não se enerve. Não deixe que a ira domine o seu coração. Vocês estão a entender isto? Eu estou a falar para o vosso bem, estou a falar porque vos amo. Mas verdadeiramente, precisamos todos vencer a ira. Precisamos todos aprender a falar com muita calma. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu não levanto a voz. Para levantar a voz, eu tenho que estar muito zangado. E quando as pessoas começam a tratar mal nas lojas ou no atendimento, sabe qual é a minha tendência? É baixar ainda mais a minha voz. Que é para obrigar a pessoa a fazer assim: não entende, diga. E aproximar-se. E quando a pessoa se aproxima, eu digo assim: agora estamos próximos o suficiente para conversar. Irmãos, nós precisamos parar, quebrar. Olha, eu ouvi muitas vezes, muitos anos, Merlin Nickey ensinar como quebrar as maldições hereditárias. Mas eu nunca ouvi esta mulher ensinar isto que eu vou dizer a vocês. Que às vezes um não para uma maldição hereditária, uma maldição familiar na sua família e na sua vida. Você viu o seu avô gritar com a sua avó, você viu o seu pai gritar com a sua mãe, você não grite com a sua esposa, é o suficiente para travar uma maldição terrível na sua casa. Você viu o seu avô bater nos seus pais, você viu os seus pais bater nos seus irmãos e em si, você corrija sem precisar de bater. Mostre respeito, faça com que os seus filhos tenham respeito, não é medo. Ter medo é a pior coisa que você pode gerar no coração dos seus filhos. É respeito. Vocês estão a entender? Porque se você conseguir gerar respeito nos seus filhos, no dia em que você lhes quiser ensinar sobre caráter, no dia em que você lhes quiser ensinar sobre ira, no dia em que você lhes quiser ensinar sobre a injustiça, sobre a palavra de Deus, eles vão escutar e vão dar valor. Amém? Continuando. Versículo 14. Para que não sejamos, estamos ainda em Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Não é? Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia, algumas Bíblias dizem audácia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, é engraçado como Paulo põe amor nisto. Versículo 16, 15, desculpem lá, voltamos ao 15. Seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade, a sua Bíblia diz caridade. Provavelmente é amor. Seguindo, versículo 15, a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Agora vamos um bocadinho mais à frente. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Estamos no mesmo capítulo, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu não falei sobre isto a semana passada e quero falar sobre isto. E você sabia que Deus tentou-me esta semana sobre este assunto? Eu tive uma discussão com a minha mulher. Uma discussão. Eu não levanto a voz, portanto, foi uma conversa amena, uma conversa acesa, uma conversa que dava passo a chouriços. Pronto. Mas aquilo ficou assim um bocado... Ela ficou zangada, eu fiquei zangado, ficámos em silêncio o resto da noite. E ela foi-se deitar e eu fui atrás. Primeiro fui à casa de banho ganhar coragem. Irmãos, porque é preciso ter coragem para, sabendo, mesmo que você acha que tem razão, você vá e diga, eu peço perdão. Porque, irmãos, o primeiro a pedir perdão é aquele que entendeu o Evangelho e entendeu a verdade sobre o Evangelho. Não vale a pena, mas ele é que errou. Não interessa quem é que errou. Interessa quem é que está disposto a trazer paz. E aquele que nos traz a paz trocou o castigo que estava sobre nós e pôs sobre ele. Para que pudéssemos viver nesta paz. Agora, porque é que eu hei de trocar a paz que ele colocou sobre mim para andar em castigo? Quando nós estamos zangados e deitamos-nos zangados e não falamos uns com os outros e estamos ofendidos uns com os outros, sabe o que é que isso acontece? Estamos a permitir que o castigo que estava sobre nós e que ele trocou por paz volte sobre nós. A maldição da lei volta sobre nós. Depois ficamos com insónias, não dormimos de noite. Depois de manhã acordamos com os olhos ao peito e com dores nas costas. E depois, sabe, eu sei o que estou a falar. Sabe qual é a primeira tendência? É a manipulação. Eu estou com uma dor aqui. Para chamar a atenção. Uma dor aqui. Dá um jeito às costas de noite. E aquele que nunca fez isto, que atira a primeira pedra. Vocês percebem? Eu estou a falar de coisas que nós já fizemos. Para vocês perceberem qual é o caminho para a ira. Que é para nós virarmos. Que é para nós encarreirarmos no caminho da palavra verdadeira. Da verdade que nos liberta. Da verdade que nos traz a paz. Da verdade que nos mostra a luz. Que nos conduz até à salvação eterna. Entendem? Então eu saí da casa de banho. Ela já estava deitada, toda emborrada dentro da cama. Coberta até à ponta dos cabelos. A cadela lá encostada a ela. E eu cheguei lá e disse-lhe assim, olha, eu quero te pedir perdão. Que eu sei que disse coisas que não devia. E dei-lhe um beijinho. E quando eu estava quase a sair do quarto, ouvi um... Eu também te peço perdão. Está bem. E não deixei que a ira se sobrepusesse sobre o meu coração. E se de noite o Senhor viesse buscar um de nós? Há aqui alguém que saiba quando é que o Senhor o vem buscar? É só para saber, porque podemos combinar um jantar antes e você... Paga você. Ninguém sabe. Eu não guardo rancor de ninguém. Já me fizeram tudo e mais alguma coisa. Irmãos, eu estava internado em 2016 no Hospital Beatriz Ângelo. E eu tinha pastores aqui a combinarem fazer aquilo que se chama um golpe de Estado. Vamos aproveitar que ele está internado e vamos tomar nós conta da igreja. Não foi verdade o que eu estou a falar? Não é verdade? Está ali o António, está aqui a minha mãe, está aqui o Zé Manuel. Eu podia contar-vos coisas que já me fizeram, eu prefiro não contar. Que vocês ficavam assim a pensar, o quê? Claro que você também podia contar coisas que já vos fizeram, que eu diria, o quê? E qual é o segredo? É não ceder à ira. Deixa ir. Qual é a frase muito sábia da Ave Maria? Da minha avó Maria. Da minha, não é a sua, é a minha Ave Maria.
Deixa-os ir indo. É ir indo, deixa-os ir indo. E nós seguimos o nosso caminho com Jesus. Com ódio, com rancor, nem pensar. Eu não guardo rancor de ninguém. Não guardo. Não posso. Não. O meu coração não tem espaço para essas coisas. Porque eu quero amar as pessoas. Eu preciso de amar as pessoas. Eu preciso de ver as pessoas entrar por aquele corredor, por aquele cortinado, e eu poder chegar ao pé delas e dizer assim, bem-vindo. E a pessoa sentir que eu estou a ser sincero. Se eu tiver o meu coração cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de ira, a pessoa não vai acreditar. Então qual era a igreja em que você estava? Eu estava com o pastor fulano tal. Pá, esse malandro, não é? Filho da mãe. E do pai, que se não era coxo. Mesmo que você me dê razão, você vai chegar ao carro e vai pensar, não é a coisa mais normal para ouvir de um pastor. Então eu não guardo rancor de ninguém. Não tenho. E fizeram muito mal. E há alguns que ainda querem fazer muito mal. Mas eu deixo-os ir indo. Oro por eles. Irmãos, inventam coisas a meu respeito que eu nem sabia que dizia e fazia. Então, glória a Deus. Eu, às vezes até digo a esses, vou lá ao mural deles e escrevo, se eu vos fosse contar aquilo que eu sei a meu próprio respeito, então vocês caíam de cu. Não se pode dizer cu de rabo, de fofinho. Bom, de bumbum. Vocês têm a entender? Agora, irai-vos e não pequeis, não se ponham sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Não deis lugar ao governo. Não, estas Bíblias dos 300. Não deis lugar... Não deis lugar à sogra. Não deis lugar ao diabo. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Como é que eu dou lugar ao diabo? É eu deixar a ira subir ao meu coração. Começo por mirar com os outros. Depois eu vou mirar comigo próprio. E depois vou começar a pôr as culpas em Deus. E quando eu começo a pôr as culpas em Deus, eu vou lembrar do que é que me fizeram. E eu vou dizer que eu tenho razão. E quando eu der conta, eu já estou outra vez no ciclo vicioso da ira. Mas não para aqui. Aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual habita em vós. Ora, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não podemos andar na ira. Não, a ira vai nos vencer. Pior, a ira vai nos derrotar. A ira vai sempre mostrar o pior que há em nós. A ira vai sempre levar-nos ao fim de nós próprios. Quanto mais irado eu andar, menos eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. Porque a ira é como a interferência, como o ruído branco, não é? A estática. E que estamos ali a tentar sintonizar e não vamos conseguir. Porque o nosso coração está cheio desse ruído que nos impede de ouvir a voz de Deus. O pastor fala connosco e nós vamos achar que está a dar recados. O irmão fala connosco e nós vamos achar, quem é que ele pensa que é para me dizer isto? E Deus vê, vou ter que lhe pôr um ímpio a dizer a mesma coisa. E Deus vai e põe um ímpio a dizer a mesma coisa. E nós pensamos, e a pessoa vai pensar, olha, não paga a ninguém, está cheio de dívidas e agora vem-me dizer a mim isto. Vamos sempre arranjar uma forma de rejeitar. E você sabe o que é que a Bíblia diz sobre nós rejeitarmos a palavra de Deus? Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque rejeita o conhecimento. E porque rejeitaste a minha palavra, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote. Deus é muito claro nisto.
A nossa irmã Joaquina de Évora diz assim, o pastor fala de uma maneira simples e clara. Irmãos, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus em mim. O João, é um complicado de primeira, cujo talher não pode estar torto à mesa. E o carro tem que ter tudo direitinho. E eles sabem que eu sou um comichoso com as cadeiras. Eu já vi 2 ou 3 que estão tortas, eu até finjo que nem estou a ver. Que é para não fugir do plano, porque senão eu começo a desviar-me para aqui e vou endireitar aquela cadeira que está há que tempos a olhar para mim que está torta. O João é complicado. Mas aquele que foi ressuscitado com o poder da ressurreição do Cristo ressurreto, aquele que foi reavivado juntamente com Cristo, aquele que foi salvo para a eternidade por Jesus, o Salvador, é uma pessoa totalmente transformada, é uma pessoa que não deixa a ira subir ao coração. No entanto, o João carnal luta todos os dias com este João espiritual. E é uma luta constante. Porque as coisas que acontecem no dia-a-dia existem mesmo para nos provocar a ira, para nos levar ao afastamento de Deus. E você vai aos Correios ou vai à Caixa do Correio e é mais uma conta. E é uma carta do tribunal. E é mais uma ameaça da senhoria. E é mais não sei o quê. E chega ao trabalho e o patrão diz, preciso falar contigo. E vamos assegurar as calças até à sala do chefe. Porque não sabemos o que é que ele vai falar connosco. E vivemos nisto. Porque o mundo é isto. Mas graças a Deus que Jesus nos disse assim, filhinhos, alegrai-vos, porque eu venci o mundo. Ele venceu as trevas. E Ele nos deu o seu poder através do seu Espírito Santo, o Consolador, Conselheiro, companheiro inseparável, que habita em nós e vive em nós, para nos fazer fugir desta injustiça, desta ira, desta raiva, deste rancor, desta raiz de amargura que nos afasta de Deus e que nos impede de ouvir Deus a falar connosco. Porque Ele está sempre a falar connosco, igreja. Posso ouvir um amém? Eu tenho mais versículos para vocês. Se o tempo me deixar, que eu estou a perceber que isto está... Eu vou me zangar com este relógio. António, vamos tirar este relógio e vamos pôr o do café. Tiago, põe o fuso horário do Catar. Então do Brasil. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 1. Versículo 19 diz assim: E sabeis isto, meus amados. Olha outra vez a palavra amor num discurso que vai nos alertar para a ira. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Vamos pôr este versículo 20 num português corrente. A ira do homem não traz frutos. Não opera frutos. Deus não abençoa a ira do homem. Acho que este ainda é mais fiel. Deus não coopera com a ira do homem. Então, o que é que diz aqui? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que é que isto quer dizer? Tardio para se irar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é pecado irar, é pecado é a gente estar sempre logo... Não podemos. Então, pastor, o que é que eu faço? Às vezes eu tenho que falar assim. Faz antes assim. Mas, pastor, eu já disse isto 40 mil vezes. E eu, como seu pastor, não lhe digo isto 40 mil vezes. E diga-me lá se alguma vez eu lhe disse: Oh, mulher! É assim! Não.
pacientemente. Às vezes dá-me vontade. Eu ainda prefiro a minha tática da marreta. Pegar na marreta e... Pim! Mas isso depois dava uns problemasitos. Depois tinha aí a malta toda marreta e era uma chatice. Falo com todo o amor. Uma coisa que eu gostava de sugerir a vocês é assim. Você gosta que gritem consigo? Eu não gosto. Então experimente você pensar assim. Como é que eu gostava que me explicassem isto? Assim. É assim que eu tenho que fazer. É difícil? Milhões de difícil. Bilhões. Mas é assim que a gente vence o caráter e a carne. Como é que Jesus reagiria nesta situação? Mas é preciso, olhe que eu preciso dizer isto. Eu tenho que explicar isto a vocês. Eu só posso pôr Jesus na equação se a minha visão de Jesus não for romantizada. Porque nós temos muita mania. Vemos os filmes de Jesus, olhos azuis, cabelo comprido, ali com a barriguinha lisa, os peitorais maravilhosos, ali todo perfeito, os dentinhos direitos e tal. E Jesus sempre a falar com aquela voz que eu chamava a voz de canastrão, aquela voz melosa. Eu não imagino Jesus a falar desta maneira e a dizer raça de víboras, sepulcros caiados. Não, Jesus levantou a voz e gritou. Jesus levantou a voz e irou-se, mas não pecou. Porque disse as coisas com razão, fundamentou com a palavra, disse o que tinha a dizer e seguiu a sua vida. E não ficou a moer, porque a seguir, muitas das vezes, sentava-se à mesa com eles para comer. Para depois explicar. Falar a palavra. Quantas vezes você leu na palavra que ele sentou-se com os fariseus e comeu? Sempre. Para explicar. Porque eles, certeza, a Bíblia não o diz, mas certeza, porquê é que nos chamaste de sepulcros caiados? O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tu não praticas o que tu falas. Tens de começar a ser diferente. Mas diz-me que pratico aquilo que fala. Pois aí é que está. Por isso é que o Pai me mandou. O Pai mandou-me para que a igreja deixe de ser uma igreja falsa. Uma igreja de falsas partidas. Uma igreja que não cumpre a estafeta. Você sabia? Sabe que há uma razão para que o apóstolo Paulo fale na corrida de estafetas como a verdadeira obra e o serviço a Deus? Que é o atleta que vai a correr e entrega o testemunho. Há muita igreja que não entrega o testemunho. Há muita igreja que começa a corrida e desaparece. É só para dizer que esteve presente. Muitos vão dizer, eu estive lá, eu estive presente. E o que é que fizeste com o que eu te dei? Comprei um Mercedes. Por isso, olha, já sabes para onde é que vais. Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar convosco? E muitos vão dizer que é ira. É a ira de Deus. Não, é o amor. Amor pelos perdidos. Amor pelos que foram enganados. Porque Ele precisa de os resgatar. Irmãos, ainda agora estava a falar com o António. Estamos outra vez numa onda, pastores a morrerem, a caírem que nem tordos. Eu não fico contente com isso. Eu estou muito triste com isso. E porquê? Porque eles estão em pecado. Não sei se estão, nem sou ninguém para estar a julgar isso. O que eu sei é que a era da graça está a terminar e a ira de Deus está a cair outra vez. E é uma ira que não é para matar, não é para destruir, não é para roubar, porque Deus não é diabo. É por amor aos perdidos. É por amor aos honestos. Por amor aos sinceros. Porque Ele, como bom pastor, prometeu que viria para dar paulada nos lobos e proteger as suas ovelhas e as puxar para o seu aprisco. É o que está em Jeremias, na sua palavra. Quem é que me está a entender? Há bocadinho eu disse Jeremias 23, é Jeremias 18, eu peço desculpa. A passagem do oleiro é Jeremias 18. Quem é que me está a entender? Agora, eu não preciso
de manifestar a minha ira, não preciso de manifestar a minha raiva, não preciso. Eu posso ensinar, eu posso questionar as coisas sem entrar em pecado, sem entrar no erro. Eu posso falar as coisas com o intuito de ajudar, de querer fazer a pessoa melhor. E nós que ouvimos os outros, se você me ouve a mim e diz assim, o pastor tem-me ajudado, o pastor tem sido meu amigo, que você possa entender que alguns falam connosco quase da mesma maneira, com o mesmo propósito. É porque eu não posso falar com todos, não posso saber tudo. Mas quem está em casa sabe. E é bom que haja alguém que puxe por nós. Ai, pastor, você nem imagina. Agora a minha mulher quer que eu tome banho de manhã, à tarde e à noite. Olhe, é porque a sua mulher quer que você seja cheiroso. É porque ela quer que você dê bom exemplo onde quer que você vá. Agora a minha mulher quer que eu faça a barba todos os dias. Eu primeiro disse, para trás de mim, Satanás. Depois lembrei-me, ai não, filha, não és tu. Porque ficas bem de barba feita. E é bom e não sei o quê. Pronto, eu vou... Jesus, são 10, 20 minutos que eu tenho que levantar mais cedo. Vou fazer porque ela quer o melhor por mim. Vou tentar. Deus me ajude. Vocês percebem? Não comas mais. É só mais este bocadinho. Ela sabe mais do que nós. E você dizer à sua esposa, não deixes essas coisas assim, olha que isso vai estragar durante a noite. Não vai não, porque eu sei mesmo. E de manhã está estragado. Aceite os conselhos. Receba. Sejam amigos uns dos outros. Compreendam-se uns aos outros, para que a ira não se assente sobre o casamento, sobre a família, sobre o vosso coração. O que é que me está a entender? E ainda só estou... E hoje já não falo na ira de Deus. Pronto. Falo só na ira pessoal e na ira projetada. Olha aí. Nós vamos continuar a ler mais um bocadinho. Portanto, lemos o 19... 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, não é por acaso que Tiago, não és tu Tiago, mas podias ser, diz aqui, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu tenho razão. É o falso discurso. É uma injustiça o que me estão a fazer. Mesmo que seja. Lute. Faça qualquer coisa. Mude. Irmãos, eu há 16 anos atrás comecei a experimentar uma coisa chamada pedir desculpa. E não é que funciona. E é uma coisa fantástica. E eu pensava que me caíam os braços e não cai. Ainda tenho os dois. Experimente. Eu peço desculpa, eu não... Se calhar falei demais. Assumir a responsabilidade. Há 16 anos atrás, eu aprendi na minha oração a assumir a minha responsabilidade perante Deus. Conheço pouca gente que faz isto diante de Deus. Eu te peço perdão dos meus pecados. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu estou a dizer a Deus, eu sei que vou colher o mal que eu fiz. Eu conheço poucos que têm coragem de fazer isto. Mas eu sou tão mau, eu sou tão miserável, que se eu não o disser, eu estou a mentir, estou-me a enganar com vãs discursos. Quem é que me está a entender? Vocês ainda gostam de mim? Se não gostarem, eu também... Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que diz. Venha comigo para terminar. Apocalipse, capítulo 3. Fica logo a seguir ao 2 e antes do 4. Já podem dizer ao pastor Zé António que os meus bonecos são melhores que os dele.
Desculpem lá, mas não há nenhuma escola bíblica dele que tenha um bonequinho lindo como o meu. Com uma língua de fogo na cabeça. Uma coroa. Apocalipse 3, versículo 19 diz assim: eu repreendo e castigo. Pastor, não pode. Estamos na era da graça. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Sê, pois, zeloso e arrepende. O primeiro passo para a ira perder força no nosso coração, arrependimento. Quebrantamento pessoal. Eu próprio me quebranto. Eu quebro-me a mim próprio e ponho-me à mercê do oleiro. É a melhor maneira. Porque senão, a Bíblia diz, em Provérbios, que o homem irado... Aliás, nós lemos isso a semana passada, não foi? Provérbios 6. O homem irado será quebrantado até ao ponto de não haver cura, se não houver arrependimento. E eu não quero que isso vos aconteça. Eu preciso de vocês, ainda que vocês me digam assim, estou todo partidinho, pastor. E eu vou-vos dizer, ainda bem que é assim que eu vos quero, porque agora o oleiro vai fazer coisas novas a vosso respeito. Porque Ele promete fazer coisas novas. Ele é aquele que faz coisas novas. Caminhos no deserto. Aliás, caminhos nos ermos. Rios no deserto. Ele abre o caminho onde Ele não existe. É Ele que acende a luz no meio da escuridão. Apressadamente a tua cura brotará e a alva será como ao meio-dia. Quer dizer, a luz será forte mesmo de noite. Mesmo quando você pensa, cheguei ao fim de mim mesmo. É aí que Ele vai aparecer. É aí que Ele vai surgir. Vamos ficar de pé, vamos, para terminar. Eu hoje não tenho cá o meu guitarrista de eleição. Mas olha, não quer dizer que a gente não possa cantar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Vamos orar, vamos. Senhor, nesta noite, graças estamos pela Tua palavra. Graças estamos, Senhor, por mais uma vez poder estar presente diante de Ti, diante do Teu trono. Vazios de nós mesmos, mas cheios de Ti, Senhor. Cheios da Tua palavra. Coloca a semente certa em cada coração, limpa-nos de toda a ira, limpa-nos de toda a raiva, todo o rancor, de toda a mágoa, toda a falta de perdão, toda a raiz da amargura. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que impede a Tua palavra de brotar e crescer e dar fruto, Senhor. Para que nós possamos ser transformados pelo Teu poder, transformados pelo Teu Espírito. Toca em cada um de nós, Senhor. Mexe connosco, agita-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Não nos deixes ficar na mesma. Amém. Para a Tua eterna glória. E nesta noite eu te peço, Senhor, conduz-nos até casa em paz e segurança, cheios da Tua presença, para que possamos partilhar com aqueles que habitam na nossa casa e com as nossas famílias. Abençoa aqueles que vão trabalhar amanhã e aqueles que vão descansar. Abençoa também a reunião do domingo, Senhor. Enche a Tua casa. E enche cada família, Senhor, cheios de fome e sede de estar na Tua presença. Em nome de Jesus, e todos dizem comigo, amém.